Uma semana depois, fazia uma semana desde o vestibular da UA e Izuku estava começando a ficar nervoso. Inicialmente, quando ele deixou o campus da UA e voltou para seu pequeno apartamento de 2 quartos a alguns quilômetros de distância, ele estava bastante confiante em suas chances e animado para saber seus resultados. Ele sabia que tinha se saído bem na parte escrita do teste, seus anos literais de revisão e preparação para aquele teste o colocaram em uma boa posição para isso. Além disso, ele sabia que tinha se saído admiravelmente na prova prática, quando comparou sua pontuação com a dos outros competidores, até mesmo sua amiga Mina. Ele sabia que tinha se destacado. Ele havia adquirido pontos de vilão mais do que suficientes para se qualificar, além dos quais, com suas notas acadêmicas, ele tinha quase uma certeza de que seria aceito na UA e que seus anos de dedicação e determinação renderiam frutos. Depois de uma semana tensa de espera, sem nada para fazer a não ser sair e comprar coisas essenciais como roupas e comida, ler e assistir televisão, sua confiança interior começou lentamente a se desgastar. Sua mente já estava atormentada por preocupações. E se eles o penalizassem por assumir sua forma de titã? Eles não estabeleceram nenhum limite específico para o uso de Kirk, mas talvez sua história contasse contra ele. Talvez os professores pensassem que, ao assumir essa forma, mesmo que fosse apenas um teste, de alguma forma ele estava mostrando que não estava no controle. Isso, ou talvez eles só tivessem permitido que ele fizesse o teste para que pudessem descobrir que ele estava tendo a mesma oportunidade que todos os outros. Quando na verdade eles nunca tiveram a intenção de deixar alguém como ele vir para a UA, e o dispensaram de imediato. Que tudo isso era apenas uma farsa, uma simulação de justiça e inclusão. Pensamentos como esses começaram a atormentá-lo regularmente durante a última semana, mesmo enquanto os dias passavam lentamente, o tédio se instalou e nenhuma palavra veio de UA, ou sobre ele passar, ou sobre ele falhar. O que ele faria se fosse rejeitado? Ele poderia ir para Shiketsu Haigo, outra prestigiosa Aero Academy no Japão. Embora não tivesse a mesma fama internacional que o tentar ir lá era uma possibilidade, mas e se eles o rejeitassem pelo mesmo motivo que o faria? O que ele poderia fazer então? Ele queria salvar pessoas, equilibrar seu livro Razão Kármico e se redimir dos erros que cometeu naquela noite, todos aqueles anos atrás, quando tinha 5 anos de idade e perdeu o controle de seu Kirk. Ele queria ser um herói para poder fazer algo de bom no mundo e para poder salvar e proteger as pessoas. Esse tinha sido seu sonho durante a maior parte de sua vida, o único objetivo que o ajudou a superar a dor no coração de perder a mãe e a realização do que havia feito. Esse único objetivo, essa única ambição, o impulsionou para frente e emprestou-lhe a força de que precisava não apenas para obter o controle de seu Kirk, mas também para ir além dos limites. O que ele faria se esse objetivo não fosse mais possível? Ele sempre poderia se juntar ao exército. Mesmo com o advento dos Quirks e a criação de uma sociedade sobre-humana, e o surgimento da profissão pro-herói, ainda havia a necessidade de serviços de emergência. Bombeiros, polícia, médico e, claro, o exército, marinha e força aérea. Cada país tinha um exército ou era protegido por outro país que tinha um exército. Embora as forças armadas de diferentes países fossem drasticamente menores do que eram antes de Quirks, afinal, em uma sociedade sobre-humana, não era a quantidade que importava, mas a qualidade, o poder e a habilidade. Pelo que o Dr. Nakamura havia lhe contado, o Japão tinha um exército de 100.000 homens, todos com treinamento rigoroso com seus Quirks e licenças para usá-los no campo de batalha, ou em público, quando autorizado a fazê-lo pelo governo. Efetivamente, eles eram heróis controlados pelo Estado, que estavam sempre prontos e esperando para serem implantados, seja para pôr fim a problemas internos ou para lutar contra ameaças externas. Para Izuku, tal profissão seria uma boa oportunidade de servir ao povo, mesmo que ele preferisse seguir o caminho pro-hero. Afinal, os pro-heróis tinham mais liberdade e podiam patrulhar e ajudar onde precisassem, sem precisar esperar ordens.
Em vez disso, eles poderiam agir como e quando necessário. Ele já havia sido abordado, usando o Dr. Nakamura como procurador, sobre a inscrição. Aparentemente, um Kirk tão poderoso e potencialmente destrutivo quanto o seu era muito bom depois, e mais do que alguns generais e oficiais falaram com o Dr. Nakamura sobre a possibilidade de recrutar Izuku, treiná-lo e então liberá-lo contra os inimigos do país. É claro que Izuku não foi o único em que o exército mostrou interesse. Os adolescentes que foram enviados para Aspodel, aqueles com quirks imensamente poderosos, ou quirks incontroláveis, ou nenhuma moral quando se tratava de usar seus quirks, todos eles acabaram fazendo uma das 4 coisas depois que seu tempo em Aspodel chegou ao fim. Eles também se tornaram pró-heróis, como ele queria ser. Eles tentaram se encaixar na sociedade e esquecer seu passado. Eles voltaram para a sociedade, continuaram como vinham fazendo, tiveram uma recaída e então acabaram sendo jogados na prisão, ou mandados para o Tártaro, a prisão de segurança máxima para adultos, para o resto de suas vidas. Ou eles foram recrutados para o exército e se tornaram armas vivas, assim como o teste dos heróis pró-estado. Ao longo dos anos, Izuku considerou todas essas opções. Ele não queria tentar se juntar à sociedade comum civil. Ele não ajudaria ninguém nisso e provavelmente acabaria levando uma vida muito insatisfatória e morreria cheio de arrependimento se o fizesse. Quanto a ser um vilão e ser enviado para o Tártaro, bem, esse era o último lugar que ele gostaria de ir. O lugar era sinônimo de inferno na Terra. O exército, entretanto, foi uma opção potencialmente viável que ele considerou genuinamente quando era mais jovem. Ou pelo menos até que o Dr. Nakamura tivesse dito sua paz e expressado sua crença em Izuku, se tornando mais do que apenas uma arma viva, mas sim um herói. Tornar-se um herói profissional. De novo, esse era o seu objetivo, e já fazia anos. Era tudo o que ele sempre quis, a chance de salvar e proteger os inocentes. Isso era o que ele idealmente queria para si mesmo. Mas se ele não tivesse uma chance, se a academia o rejeitasse pelas coisas que ele fez 10 anos atrás, quando ele tinha 5 anos, então ele teria que encontrar um novo caminho a seguir. Ele poderia se juntar ao exército, ou ele poderia tentar a sorte em outra, menos prestigiosa, Hero Academy. Honestamente, ele não sabia. Com esse pensamento, Izuku soltou um suspiro, mesmo enquanto afundava de costas em seu sofá. Com Izuku atualmente em seu pequeno apartamento, sentado em seu sofá/cama do Bravo. O adolescente de cabelo verde não prestava atenção ao estado bagunçado da área da cozinha em um canto da sala, ou a qualquer outra coisa, pois ao invés disso, ele apenas se sentou em seu sofá assistindo TV, distraidamente fazendo alguns cachos em seu braço direito com o halter enquanto ele fez isso. Sua atenção se concentrava principalmente no programa da TV, o Hero Channel, um canal de TV muito popular dirigido por uma equipe dedicada de pessoas que passavam seu tempo filmando as ações dos heróis, avaliando seus prós e contras e basicamente dando um comentário sobre suas ações. Era um canal popular, cheio de ação e emoção, e que já existia há décadas. Não estava durando ainda mais do que isso. A primeira iteração do canal havia voltado durante o surgimento dos super-heróis. De volta quando os pró-heróis da época operavam por um sistema baseado em pontos com seus salvamentos e capturas ganhando os pontos dos heróis, que, por sua vez, eram acumulados no final de cada temporada e usados para classificar os heróis da época uns contra os outros e para trazer espectadores e receitas para as empresas privadas que patrocinavam esses heróis. Claro que naquela época a profissão não era um serviço público como era agora. Em vez disso, cada um dos heróis era financiado por empresas privadas, todas as quais ganhavam dinheiro anunciando produtos, usando os heróis que patrocinavam, seja por ter os heróis atuando em anúncios, ou adicionando logótipos de propaganda a seus trajes de heróis, ou criando filmes e séries de televisão baseados neles. Bora pegar 900 inscritos, povo, ajuda.